Lucas capítulo 10, versículo 19. Peço que você repita comigo. Eis que nos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E em toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. E nessa palavra nós estaremos aprendendo qual é a nossa posição e autoridade como crente. Você sabia que muitos crentes vivem desse mundo como vítimas? Muitos crentes vivem desse mundo como coitadinhos. Muitos vivem nesse mundo impotentes diante das circunstâncias, diante do inimigo, diante do pecado. Mas a palavra de Deus ela nos revela uma verdade poderosa. Como crente em Jesus, nós fomos investidos de autoridade para viver uma vida vitoriosa. Este versículo é o fundamento dessa autoridade. Porque quem falou estas palavras foi o Senhor Jesus Cristo. Quando ele falou essas palavras, ele falou para os seus discípulos da época, mas a Bíblia diz que todos aqueles que vieram a crer no Senhor Jesus recebem essa mesma autoridade. O que nós precisamos hoje, como crentes em Jesus, é reivindicar a autoridade que nós temos como crente em Jesus. Você sabe o que significa essa palavra reivindicar? Significa, principalmente, exigir algo que se tem direito. E nessa reflexão da palavra de Deus, nessa mensagem, nós vamos falar de três coisas: a origem da nossa autoridade, as áreas de atuação da nossa autoridade e como ativar a autoridade na nossa vida diária. Qual é a origem da nossa autoridade? A nossa autoridade como crente em Jesus, ela não vem de nós mesmos, ela não vem da nossa capacidade, ela não vem do nosso estado, ela não vem do nosso cargo ou da nossa força. A autoridade que nós temos em Cristo Jesus, ela vem da obra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz e depois ressuscitou dos mortos. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 18, Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte e Ele nos deu acesso a essa autoridade. A palavra de Deus diz em João 14, 12, o Senhor Jesus Cristo dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Essa é a autoridade que o Senhor Jesus Cristo deu para todos aqueles homens e mulheres que crerem nele. Todos têm essa autoridade.
E a palavra de Deus diz, lá em Efésios, que o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está sentado no mais alto lugar, lá no céu, à direita do Pai. E a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espiritualmente falando, eu e você estamos assentados juntamente com Cristo, num lugar de mais alta autoridade. E essa autoridade nós recebemos dele. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E Ele deu autoridade para a igreja, Ele deu autoridade para cada membro da igreja agir em seu nome. Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, recebem o Espírito Santo na sua vida, recebem o poder de embaixador do Senhor Jesus Cristo. O que o embaixador faz? O embaixador ele tem autoridade não pela sua capacidade. O embaixador de um país, ele tem autoridade porque foi dada pelo país e não dele. A autoridade foi dada pelo país. E nós temos autoridade, como diz a palavra de Deus, não de nós mesmos, mas porque o Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Amém. E nós precisamos reivindicar essa autoridade. Como os crentes em Jesus, precisamos reivindicar essa autoridade, porque Ele diz: eu estou dando para vocês poder, eu estou dando para vocês autoridade, para você pisar na serpente, para você pisar nos escorpiões, que são demônios, para você pisar em toda a força do diabo. Glória a Deus. E nada vai poder fazer, e eles não vão poder fazer nada contra vocês, porque vocês vão receber a autoridade minha, do Senhor Jesus Cristo. Você pode pisar na cabeça do inimigo, você tem autoridade para repreender o mal da sua casa, você tem autoridade para repreender o mal da sua família, você tem autoridade para expulsar o demônio do seu trabalho, no nome de Jesus Cristo. E nada poderá fazer dano algum contra você, porque Ele está garantido aqui, o Senhor está garantido. Mas muitos crentes não exercem essa autoridade, porque a palavra de Deus diz que nós devemos usar essa autoridade em algumas áreas de nossa vida. Primeiro, a área de atuação da nossa autoridade, onde a autoridade do crente se manifesta com base na palavra de Deus. Romanos 6,14, a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. A autoridade sobre o pecado. O crente em Jesus, ele não é mais escravo do pecado. O pecado não tem domínio sobre o crente em Jesus, porque ele tem autoridade para dizer não. Ele tem autoridade para não cair no pecado. Diz a palavra de Deus, porque estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, em João 8,34, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas em João 8,37, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O crente em Jesus, ele tem autoridade sobre o pecado.
Quem não tem Jesus não tem autoridade sobre o pecado. Quem não tem Jesus vive no pecado, porque vive escravo do pecado. Mas a partir do momento que alguém recebe Jesus como Senhor da sua vida, recebe Jesus como Salvador, recebe Ele como libertador, ele ou ela passa a ter autoridade sobre o pecado, e o pecado não vai ter domínio sobre o crente em Jesus. Glória a Deus. O diabo que quer que o crente pense: tu é fraco. O diabo, ele quer que você pense: tu não vai conseguir, o pecado é mais forte que você. O diabo, ele quer que você pense isso, porque Satanás, ele não quer que o crente tome posse da sua autoridade que recebeu por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele te deu essa autoridade, então você deve exercer a autoridade que o Senhor Jesus lhe deu. A Bíblia diz que você e eu não é para vivermos sendo dominados, mas nós devemos dominar, porque recebemos a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade para curar enfermos. Ele nos deu autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade, autoridade para orar por cura, autoridade para reivindicar a saúde. O apóstolo Tiago, ele diz a palavra de Deus: está alguém entre nós doente? Está alguém na igreja doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele ou ela, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Essa é a autoridade. E diz a palavra de Deus que o Senhor nos deu autoridade sobre toda a força do mal. A Bíblia Sagrada diz aqui, em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Aleluia. Ele vai fugir. O Senhor Jesus, ele deu para mim e para você a autoridade para resistir Satanás, para resistir os demônios. Ele deu autoridade para pisar em toda a força do inimigo. Ele deu autoridade para pisar em feitiçaria. Ele deu autoridade para pisar em magia negra, desfazer toda a obra do diabo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você tem essa autoridade, e eu tenho essa autoridade. Aleluia. Agora, devemos ativar essa autoridade em nossa vida diária. Muitas vezes o crente ele fica em casa lamentando, se queixando da situação, em vez de ele levantar as mãos com autoridade e determinar a bênção no seu lar, determinar a bênção na sua família. Você tem autoridade dada pelo Senhor Jesus para declarar a bênção na sua vida, para declarar a bênção na sua família, para declarar a bênção no seu lar. Você tem essa autoridade. Mas para isso, para ativar essa autoridade que foi conquistada pelo Senhor Jesus, é por meio da fé e da ação. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. É tomar uma atitude de fé para determinar a bênção na sua casa, na sua família, no seu corpo. A oração, ela não é só pedir, a oração também é declarar. Declarar. Quando o Senhor Jesus ele disse: eu estou dando para você autoridade para você expulsar demônio, eu estou dando autoridade para você curar os enfermos, eu estou dando autoridade para vocês pisar em toda a força do mal. Aí muitas vezes o crente, o mal está agindo na
sua casa, na sua família, no seu casamento, e o crente fica chorando, oh meu Deus, em vez de levantar a voz na sua casa e dizer: demônio do inferno que está agindo na minha família, demônio do inferno que está agindo no meu casamento, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu te expulso. Sai da minha família, sai do meu casamento, sai da minha vida, em o nome de Jesus. Aí ele vai embora. Sabe por quê? Porque os demônios conhecem a autoridade dos crentes em Jesus. Muitas vezes, os crentes que não conhecem a autoridade que recebeu do Senhor Jesus Cristo e não usam essa autoridade. E o Espírito Santo me deu esta palavra para falar para a igreja, para falar para você que você tem autoridade. O Senhor Jesus te deu autoridade. E você precisa usar essa autoridade na sua vida, na sua família, na sua casa. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade não somente para abençoar a nossa família, para nos abençoar, mas Ele nos deu autoridade para ajudar os outros que estão precisando de ajuda, os que estão precisando de libertação, os acorrentados, os que estão sofrendo sem Jesus. Você tem essa autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. E para ativar essa autoridade, você precisa crer na palavra do Senhor. Porque foi Ele que disse. O Senhor Jesus que disse aqui, nesse primeiro versículo: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O diabo, ele quer que o crente tenha medo de falar contra ele. Ele quer que o crente tenha medo de abrir a boca e dizer: Satanás, sai da minha casa, no nome de Jesus. Ele quer que o crente tenha medo, porque o crente tendo medo, não usando a autoridade que Jesus deu, ele vai poder fazer o que ele quiser na vida daquele crente. Aí o crente não vai ter poder sobre o pecado, aí o crente não vai ter poder sobre os demônios, aí o crente não vai ter poder sobre nada. Em vez de ele estar dominando, ele vai estar sendo dominado. Você foi escolhido pelo Senhor Jesus não para ser dominado, mas para dominar, porque você tem autoridade dada por Ele. O Senhor Jesus Cristo te deu essa autoridade. Amém? Exerça essa autoridade na sua vida. Não viva como vítima, mas viva como crente de Jesus vitorioso. Porque a palavra de Deus diz: nós não somos cauda, somos cabeça. Porque o Senhor Jesus nos fez assentar juntamente com Ele, espiritualmente falando. Nós estamos numa posição espiritual junto com o Senhor Jesus. E essa posição espiritual está acima de todo principado e de toda potestade. Não tem um demônio mais forte que seja, que não reconheça a nossa autoridade, porque ela foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, cada crente em Jesus precisa reconhecer essa autoridade.